Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Flávia Lima e nós vamos trabalhar o complemento nominal, ok? Bom, o complemento nominal é uma característica, ele possui várias características. A principal deles é a gente tentar entender o que é. É uma categoria sintática em que sua função é completar o sentido de um nome. Este nome pode ser reconhecido pelo estudante localizando na oração a presença de um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. A dica para você reconhecer na oração o seu complemento nominal é observar se ele é precedido de preposição. Entre as preposições que você pode observar, nós temos o de, a, com, por, para. Bom, agora vamos entender com alguns exemplos. Desculpa. Cecília tem orgulho da filha. Orgulho é substantivo, da filha é um complemento nominal. Ricardo estava consciente de tudo. Observa lá o adjetivo consciente. De tudo, complemento nominal. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Favoravelmente é um advérbio, aos alunos, complemento nominal. Aqui nos exemplos, nós podemos constatar que orgulho consciente e favoravelmente são de categorias diferentes. Orgulho substantivo, consciente adjetivo e favoravelmente advérbio. Bom, para que nós tentemos compreender de maneira bem clara, eu fiz uma breve revisão de algumas categorias gramaticais. Substantivo, classe de palavra com que se atribui nome aos seres, ações ou objetos. Adjetivo, classe de palavra que tem a função de modificar um substantivo, acrescentando-lhe uma qualidade. Já o advérbio é a classe de palavra que tem a função de modificar o sentido de um verbo, adjetivo ou uma frase, indicando um modo ou circunstância. Bom, aqui nós temos outros casos de concordância nominal, ok? Lá nós vimos as principais, aqui nós vamos ver algumas outras características. Vamos lá? Um adjetivo após vários substantivos de um mesmo gênero. Observa direitinho aqui que nós temos duas situações interessantes. Nós temos o adjetivo que assume o gênero, masculino ou feminino dos substantivos, e vai para o plural. Ou nós temos um adjetivo que concorda em gênero e número, gênero masculino ou feminino e número singular ou plural, com o último substantivo. Atenção! Ela tem irmão e primo pequenos. Ela tem irmão e primo pequeno. As duas possibilidades são possíveis na nossa língua, tá certo? Então, de acordo com a norma padrão, nós temos essas duas possibilidades que você pode usar tranquilamente. Seguindo. Bom, aqui nós vamos para as observações. As duas concordâncias são igualmente corretas, embora a primeira seja usada, ou mais usada, porque mostra com maior clareza que a característica está sendo atribuída aos dois substantivos, ok? Note que se o último substantivo estiver no plural, o adjetivo, tanto concordando com todos os substantivos como somente com o mais próximo, só poderá ficar no plural. Então, observa lá no exemplo. Ela tem irmãos e primos pequenos. Observa que há uma variação aí e há uma concordância dos dois termos envolvidos, já que é uma relação sintática. Se o adjetivo exercer função sintática de predicativo, lembrando que o predicativo é uma característica dada ao sujeito, ok? Ele vai sempre para o plural, para concordar com todos os substantivos. Então, o irmão e o primo dela são, é o verbo de ligação, pequenos, que é o predicativo, ok?
Um adjetivo após vários substantivos de gêneros diferentes. Há dois tipos de concordância possíveis em relação a essa situação. Na nossa letrinha A, nós temos o adjetivo vai para o masculino plural, e na letra B, nós temos o adjetivo concorda em gênero e número com o último substantivo dado pela oração. Exemplos. Ele apresentou argumentos e razão justos. Então, perceba aí que justos está no masculino plural, concordando, então, primeiramente com argumentos. Você pode fazer ideia de como é isso? Olha só, a impressão que a gente tem é que está concordando só com argumentos, não é? Mas não, concordando com os dois, tá certo? Mas o plural de justos vai fazer referência aos dois termos anteriores na oração, ainda que apenas o primeiro esteja no plural masculino. Já a segunda hipótese, nós temos outra possibilidade interessante, é que ele apresentou argumento e razão justa. Perceba que concordou só com a última palavra sugerida pela oração, a palavra razão. E nós temos ainda uma terceira possibilidade. Ele apresentou razão e argumento justo, concordou só com o último. Então, na primeira hipótese, na primeira possibilidade, nós temos o plural que concorda com os dois termos anteriores, ainda que só um esteja no plural. E nos dois exemplos seguintes, nós temos a concordância com o último termo. E aí essa concordância é feita de acordo com o gênero e o número em que este último termo esteja escrito. Ok? Vamos seguir? Aqui nós temos uma observação. Se o adjetivo tiver função de predicativo, ele vai obrigatoriamente para o masculino plural, concordando, portanto, com todos os substantivos da oração. O seu argumento e sua razão, verbo de ligação, eram justos. Aqui você tem um predicativo, ok? Bom. Um adjetivo antes de vários substantivos. Olha só como a gente pode encontrar isso na nossa língua. O adjetivo concorda somente com o primeiro substantivo. Olha só, ela tem boa memória e talento. Ela tem bom talento e memória. Perceba que aqui há uma concordância com o termo anterior, né? Com o primeiro substantivo, tá certo? Então, muito cuidado com essas palavrinhas para não ter problema na hora do seu exercício. Mas aí nós trouxemos algumas observações. A primeira, para esse caso, só importa número e gênero do primeiro substantivo, pois é só com ele que o adjetivo concorda, ok? Então, vamos agora para a letrinha B. Quando o adjetivo funciona como predicativo, lembrando lá dos nossos primeiros estudos sobre o predicativo, para a gente não fazer confusão, né? E algumas revisões, algum comentário que a gente já fez lá no início, ele pode concordar só com o primeiro substantivo ou ir para o plural. Olha lá o exemplo. Ficou irritada a plateia e o cantor. Ficaram irritados a plateia e o cantor. As duas possibilidades são viáveis na nossa língua, são permitidos, podem ser usadas com tranquilidade. Vamos seguir. Bom, nós temos aqui um a outro, num e noutro, mais o substantivo, mais o adjetivo. Neste tipo de expressão, o substantivo fica no singular e o adjetivo é quem vai para o plural. Numa e noutra questão, substantivo singular, complicadas, adjetivo plural, ele se confundia. Então, perceba que quando há na oração esse tipo de estrutura da língua, você precisa ter cuidado com esse plural, com essa concordância nominal, tá certo? Vamos seguir adiante? Outros casos. Aqui, pessoal, nós vamos ver como se comportam algumas palavrinhas da língua, tá certo? Algumas palavrinhas que nós já ouvimos várias pessoas trazer no nosso cotidiano e que pode causar alguma confusão, inclusive para quem já está lá
na frente no Enem. Então, se você memoriza o uso correto dessas palavrinhas, você já não vai ter mais problema lá na frente. É bem tranquilo, eu queria que vocês observassem com bastante atenção o comportamento de cada uma dessas palavras. Papai e a mamãe devem usar, os seus conhecidos, titios, titias, e vocês precisam observar qual é o uso correto desse tipo de palavra, tá certo? Então, vamos lá. No caso, nós estamos vendo aqui o comportamento da palavra mesmo. Pode ocupar duas categorias. Que categorias são essas? Categorias é o nome que nós damos à palavra para que ela possa ser analisada e descrita lá na gramática tradicional. Então, quais são as categorias? Ela pode ser pronome ou ela pode ser advérbio, tá certo? Se ela for pronome, ela vai concordar com a palavra a que se refere. Então, observa aí direitinho. Os alunos mesmos resolveram o problema. As alunas mesmas resolveram o problema. Observa direitinho que no caso dessas palavras, se comportando como pronome, a concordância se dá com quem se refere. No caso desses mesmos que estão sendo utilizados na nossa oração, se referem ao sujeito da oração, não é? A esses substantivos alunos e alunas. No caso aqui, nós vemos alunos, né, no masculino plural, e aí a palavra mesmo vai concordar com o substantivo, tá certo? Do mesmo jeito, as alunas mesmas resolveram o problema. Na letrinha B, a gente tem que observar que ele já vai ser categorizado como advérbio, né? Então, o que acontece? Há uma invariabilidade da palavra mesmo. Não vai variar nem em gênero e nem em número. Então, muito cuidado. Você precisa reconhecer qual é, primeiro, a categoria que está sendo utilizada pela palavra lá na oração. Como aquela palavra está se comportando? A que categoria ela pertence de acordo com o sentido geral da oração? Com base nisso, é que você vai poder verificar se essa concordância está correta ou se não está adequada ou alinhada com a gramática tradicional, tá certo? Aqui, qual exemplo a nossa aula traz? Os alunos resolveram mesmo o problema, as alunas resolveram mesmo o problema. Então, mesmo tendo a variação aí de gênero e de número das palavras alunos e alunas, você percebe que não há variação nenhuma da palavra mesmo. Por quê? Porque ela é advérbio e, assim sendo, ela é invariável, ok? A palavra nexo, gente, olha, quem trabalha na empresa, quem trabalha em escola, quem trabalha nas universidades, muita gente precisa usar essa palavra e, infelizmente, muitas dessas pessoas não sabem qual o seu uso correto, mas você, a partir desse encontro, já vai ficar antenado e usando corretamente essa palavra. Vamos lá? Anexo, assim como suas variações, não é? Anexa, anexas e anexos, é um adjetivo. Por esse motivo, deve concordar com o nome a que se refere. Ou seja, assim que você estiver diante da palavra anexo ou suas variações, você deve observar a quem ela está ligada, a quem ela está se referindo. Essa é a dica, tá certo? Então, olha só, amanhã ele enviará anexas às procurações. A concordância aí é feita em relação a que nome? A palavra procurações. Então, se esta está no plural, a palavra, então, vai variar conforme o comportamento da palavra a que ela se refere. Procurações, anexas. Os documentos irão anexos à certidão de registro. Aqui a palavra anexos refere-se a documentos. Assim sendo, se a variação aqui é de gênero masculino plural, então a palavra anexo também vai se comportar da mesma maneira. Os documentos anexos.
tá certo? Observações. Primeira, a locução em anexo. Por que é uma locução? Aqui chamamos de locução. Nós temos duas estruturas aí, não é? Nós temos uma preposição, a preposição em, e temos a palavra anexo. Se você tiver na sua oração essa composição, essa união dessas duas palavras, aqui chamamos de locução, nós vamos observar que há uma invariabilidade dessa palavra, ou seja, o seu comportamento na oração não vai fazer referência a ninguém. Então, o que acontece aí? Ela não vai variar nem gênero, nem número. Amanhã ele enviará em anexo as procurações. Compare direitinho com os nossos exemplos acima. Veja que o comportamento da palavra recebe a estrutura em. Se isso acontecer, você não vai variar, tá certo? Então, amanhã, ele enviará em anexo as procurações. A palavra incluso faz concordância da mesma maneira como a estrutura em anexo. Então, sempre que você estiver diante da palavra incluso, você observa se há ou não essa preposição e vai fazer a variação ou não de acordo com a referência que a estrutura faz a palavra anterior. Vamos seguir? Bom, a palavra obrigado. Em muitas propagandas, muitas novelas, muitas traduções de filmes, não é? Nós vemos aí o comportamento equivocado da palavra obrigado. Por quê, gente? O que acontece? Porque muitas pessoas, infelizmente, ainda não aprenderam a usar como você vai observar a partir de agora. Vamos lá? A palavra obrigado, então, ela tem uma variação de quê? De gênero. Olha só, essa palavra deve ser usada no masculino quando é homem quem está agradecendo. Então, o professor lhe disse muito obrigado, tá certo? Se é o professor, ele está no masculino, então a resposta dele tem que ser no masculino. O professor lhe disse muito obrigado. Já no feminino, ou seja, quando a pessoa que está falando, que está agradecendo, é uma mulher, então a concordância nominal é feita de acordo com quem fala. A professora lhe disse muito obrigada. Por que disse muito obrigada? Porque a pessoa que faz a locução, ou seja, a pessoa que está falando, que está agradecendo, está no gênero feminino. Se assim for, então você observa que é então a concordância de gênero também com o feminino, ok? Então, no masculino, obrigado, e se você for uma menina, obrigada, ok? Vamos lá? Aqui já foi. Bom, a palavra bastante, gente, a palavra bastante, ela é pouco usada. Mas por que ela é pouco usada? Porque poucas pessoas têm o hábito, não é, de utilizar essa palavra. Mas você que está assistindo essa aula já vai ampliar o seu vocabulário, vai enriquecer a sua conversa e já pode usar a palavra bastante com bastante tranquilidade. Vamos lá, então? Bom, pode ocupar a categoria gramatical de pronome indefinido ou de advérbio. Bem, como pronome, concorda com o substantivo a que se refere, podendo ter plural. Atenção a essa característica. Bom, porque o que ele está dizendo aqui para a gente? Que a palavra bastante, na categoria de pronome, concorda com o substantivo a que se refere, mas ela poderá ou não ir para o plural. Então, vamos ver. Ele ficou aqui bastante tempo. Olha só o singular e o tempo também no singular. Ele comprou bastantes livros.
também a gente observa que bastante está no plural e livros também no plural, tá certo? Bom, já ele na categoria de advérbio não sofre variação, portanto é invariável, ok? Então, os torcedores estavam bastante felizes. O que ele fala aí a respeito da categoria de advérbio? Ou seja, se ele estiver na condição de advérbio, ou seja, se ele trouxer, então, uma condição a essa categoria que o antecede, não é? Então, ele vai se tornar invariável. Então, atenção aí na hora que você for colocar no plural, só para ver direitinho se está correto de acordo com as normas da gramática padrão. Lembrando que nós temos vários outros tipos de gramática, ok? Mas de acordo com a gramática padrão, a regrinha é essa aí. Dica para uso de bastante. Para saber como usar a palavra bastante, se no singular ou no plural, observa o seguinte. No plural, ou seja, para incluir a letrinha S, categorizando então, fazendo referência a esse plural, você deve observar se o sentido da frase equivale a muitos ou muitas. Se no sentido da oração, o sentido que você está querendo dar à sua frase equivale a muitos ou a muitas, aí sim você pode colocar a marcação de plural, que é o S, ok? Já se o seu objetivo equivale a dar um sentido à oração, à frase, de muito ou muita no singular, por isso que você vê esse sinalzinho aí, marcando que não tem o S, então você marca a palavra com a ausência. Como? Você não coloca o S, tá certo? Se o sentido for de muito ou muita, então você escreve a palavra bastante sem o S. Tá claro, pessoal? Vamos seguir, então? Vamos lá. A palavra meio. Gente, a palavra meio é bem utilizada, mas as pessoas têm o hábito de fazer uma variação muito grande, tanto no plural quanto no gênero. Meio, meia, meias, e confunde até com o substantivo meias, né? E aí causa uma confusão na hora da comunicação, e até mesmo no seu texto escrito. Então, vamos tentar entender para a gente usar de acordo com a norma padrão, ok? Essa palavra pode ser numeral ou advérbio. Numeral, concorda com a palavra a que se refere. Então, a palavra meio está se referindo a quem lá na minha oração? Isso é muito importante. A gente vem usando sempre essa estrutura de referenciação para que se observe corretamente a que se faz a concordância. Então, observa direitinho se a palavra meio está concordando com que palavra. Essa é a principal dica. No caso do numeral, concorda com a palavra a que se refere. E aí, meio significando metade, deve se observar no exemplo que a gente está usando aqui. Olha só. Ela tomou 2 meias garrafas de cerveja. Significa que ela tomou a cerveja até a sua metade. E aí, nessa situação, você vai, então, concordar em número, meias garrafas, ok? Esse pacote pesa exatamente meio quilo. Então, a palavra meio está fazendo referência à quantidade. No caso aqui, a quilo. Então, vai vir no singular masculino. Bom, se meio estiver categorizado na sua oração, se você observar que ele está modificando, então, um pouco o sentido da sua oração e que não significa metade, então, ele pode estar chamando a sua atenção para ser categorizado como advérbio. Meio no sentido de um pouco. Se for esse o sentido que você quer dar à sua oração, é invariável.
Ela ficou meio preocupada, ok? Esse meio aqui não se refere à quantidade, à metade, a número. Se refere, então, a um sentido diferenciado na oração. Se for essa a situação, então a palavra meio não vai variar. As flores estavam meio secas. Perceba que aqui ele não vai fazer referência, não vai concordar de acordo com o referente. Ele aqui não vai variar porque é um advérbio. Então, meio é o uso correto nessa situação, ok? Vamos para frente? Só. Vamos lá entender um pouco sobre o uso dessa palavra. Essa palavra vai variar para o plural quando significa sozinho ou sozinhas. As mulheres queriam ficar sós na sala. Queriam ficar sozinhas na sala, ok? Ela é invariável quando significa apenas ou somente. As mulheres queriam ficar só na sala, no sentido de apenas. Importante a gente lembrar que a locução a sós é invariável. Então, você pode usar a estrutura a sós tanto para meninas quanto para meninos. As meninas ficaram a sós no quarto. Os meninos ficaram a sós no quarto. Ok? Bom, é proibido, é necessário, mais substantivos. Gente, olha, isso cai muito em prova, isso cai muito em Enem, isso cai muito em concurso. É bastante usado porque cotidianamente as pessoas têm o hábito de precisar desse tipo de estrutura. Então, é interessante a gente ficar atento e atenta ao uso correto dessas estruturas da língua. Vamos entender. Concordam com os substantivos a que se referem. Então, de novo, precisamos observar, quando você localizar na sua oração bom, proibido, necessário, observa a que substantivo elas estão se referindo, ok? Quando esse substantivo é precedido de artigo ou de pronome. Então, duas coisas você precisa observar quando diante de uma oração com bom, proibido e necessário. Quando eles estão associados a um substantivo. O que a gente precisa observar? Se estão concordando com o substantivo a que se referem e se esses substantivos são precedidos de artigo ou de pronome. Olha só que coisa interessante. É proibida a entrada. É necessária muita paciência. Então, observa a quem eles estão fazendo referência e concorda, ok? Concorda em gênero e número. Quando o substantivo não é precedido de artigo ou pronome, elas ficam o quê? Invariáveis. É proibido a entrada, ok? A laranja é bom para a saúde. Então, observa aí que nos dois casos a gente observa a invariabilidade da estrutura da língua, ok? Vamos para frente. Ui. Passei muito, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Alerta e menos. Alerta e menos, a gente precisa observar direitinho o seu uso. Então, olha só. Alerta, em que situação você vai utilizar? É invariável e não tem plural. Os vigilantes estavam alerta. Muito cuidado, porque muita gente utiliza por aí utilizando o plural, né? Então, você nunca deve utilizar o plural nessa situação, porque é invariável. Os vigilantes estavam alerta, nada de alertas, não concorde com o sujeito, ok? Alerta. Por fim, menos. É invariável e não tem feminino, não existe menas. Você vai ver que algumas pessoas utilizam menas, tá certo? Mas elas não estão em acordo com a norma padrão. Elas podem usar? Sim, elas podem usar em situações informais. Em situações formais, de acordo com a gramática normativa, você vai observar que menos é invariável e não tem feminino. Então, no jogo de ontem, havia menos pessoas, ok?
Vamos avançar? E aqui, nós temos, então, alguns exercícios no livro-texto. Esses exercícios você vai encontrar na página 125 a 127 do livro Linguagens, ok? Nós vamos nos encontrar no nosso próximo encontro para resolver esses exercícios e fazer algumas colocações interessantes a respeito desse conteúdo que nós vimos hoje, ok? Uma boa noite para vocês, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.